dia. Good morning. My name is João Fernandes. I'm very honored to chair this session. And following the rules, I'd like to ask if anyone in the room does not understand Portuguese. No, okay. So the presentations can be made in Portuguese or English. It's up to the speakers. So each presentation has 7 minutes, and we will present all the presentation as a whole, and probably we will have half an hour left for questions and discussions. Okay, so keep your questions and discussion to the end. So it is my great pleasure to call the first speaker, David Santos, do Clube Ciência Viva Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira. And so the stage is yours. Muito obrigado por ter vindo. Bom dia a todos. Good morning. Meu nome é David Santos, venho da Escola Secundária de Santa Maria da Feira e estou aqui hoje para apresentar um projeto que eu e o meu colega Rafael Santos desenvolvemos no âmbito do Clube de Ciência Viva. O projeto tem como título Modelo de um gás monoatómico, uma aproximação à distribuição de Maxwell-Boltzmann. Pronto. Na segunda metade do século XIX, James Maxwell publicou o seu livro On the Dynamical Theory of Gases. Alguns anos mais tarde, Ludwig Boltzmann generalizou estas ideias e assim nasceu a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Eu e o meu colega iniciámos este projeto por criar um modelo computacional que descreve as colisões entre partículas num gás ideal. O modelo molecular de um gás ideal consiste num modelo no qual há um sistema que está isolado e no qual partículas idênticas colidem de forma aleatória entre si ou com as paredes do sistema. Então, como queremos apenas resultados termodinâmicos, vamos considerar apenas o movimento de translação das partículas. Inicialmente, o nosso projeto foi feito apenas para 2 partículas. Estas 2 partículas colidiam e foi mais para nós percebermos os conceitos assentes nesta colisão. Depois, evoluímos para um modelo que é o modelo atual, no qual conseguimos definir o número de partículas, o número de colisões, a energia total do sistema e o ângulo de deflexão com que as partículas colidiam. Um dos aspectos que nós considerámos mais difíceis ao longo do projeto, também para a integração no modelo computacional, foi realmente a normalização de velocidades. Ou seja, para que a soma de todas as energias cinéticas de todas as partículas do sistema fosse a energia estabelecida por nós, tínhamos que dividir a velocidade de todas as partículas por uma constante. Outro conceito que também utilizamos foram as transformações de Galileu, que nos facilitaram bastante a realização das colisões, já que passamos do referencial inicial para um referencial do centro de massa, onde as velocidades das partículas vão ser simétricas. Assim, conseguimos realizar o processo de colisão segundo o ângulo estabelecido por nós, verificando que a energia total não há perdas de energia, e assim, voltando ao referencial inicial e guardando as velocidades até à próxima colisão em que as partículas serão selecionadas. No futuro, pretendemos expandir o nosso projeto para incluir 2 modelos termodinâmicos, modelo canónico e modelo microcanónico. Estes 2 modelos, a partir destes 2 modelos, queremos verificar a partir de qual deles conseguiremos chegar a uma aproximação razoável da distribuição de Maxwell-Boltzmann com uma maior rapidez computacional. Agora, empiricamente, isto até pode parecer óbvio, mas nós quisemos mesmo fazer o nosso próprio modelo e ver isto por nós mesmos. É óbvio que a ciência não se faz sem uma equipa multidisciplinar e por isso temos connosco desde o início deste projeto uma engenheira física, uma engenheira informática, um físico e uma matemática que nos ajudam incondicionalmente.
Deixo-vos aqui então uma pequena provocação para que nos desafiem a levar este projeto mais longe, já que o projeto ainda está em vias de desenvolvimento, e que ajudem 2 alunos de secundário, eu e o meu colega, a chegarem a abrir os nossos horizontes, já que nem eu nem ele queremos parar por agora. Obrigado. David, muito obrigado pela sua apresentação. Parabéns a si, ao seu colega também e à equipa que ajuda, aos professores, naturalmente. É um gosto ouvir falar com esta facilidade e chegar aqui à frente e com esta desenvoltura fazê-lo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Sem mais delongas, passamos então ao próximo orador. Vamos ouvir falar agora de estrelas de neutrões. Márcio Ferreira, docente de Física da Universidade de Coimbra, com a apresentação Estrelas de Neutrões, um laboratório de Física de Partículas. Muito obrigado. Tá aqui, ok. Okay, perfect. So, is anyone in here that doesn't speak or understand Portuguese? Ok, perfect. Bom dia a todos, sou Márcio Ferreira, da Universidade de Coimbra, e venho falar-vos de um tópico que temos desenvolvido ao longo dos últimos 2, 3 anos. Portanto, eu quero passar a ligação entre as estrelas de neutrões e a física de partículas. Um dos grandes mistérios que ainda permanecem da física das altas energias é o diagrama de fases da QCD. O diagrama de fases da QCD podemos ver aqui, temos o eixo da temperatura no Y e a densidade bariónica no X, e diz-nos simplesmente qual é que é as fases da matéria em cada ponto da temperatura e densidade bariónica. Portanto, basicamente, nós temos a teoria cromodinâmica quântica. O problema é que por diversos motivos, não conseguimos resolver. O único regime que conseguimos resolver, discretizando o espaço, é na temperatura a baixas densidades bariónicas. Portanto, há 2 propriedades da QCD que estão aqui em jogo, é a simetria quiral e o confinamento. E esta é uma das possibilidades do diagrama de fases da QCD. Claro que nós não sabemos qual é que é o real diagrama de fases. Se pegarmos em qualquer elemento da tabela periódica e olharmos para a densidade do núcleo, a densidade do núcleo será em redor de 0.16 Fermi por menos 3. Portanto, temos 0.16 nucleões, que é prótons ou neutrões, em Fermi menos 3. E basicamente é de onde saem todas aquelas experiências. Neste caso, o LHC, penso que estou a pensar na experiência ALICE, e portanto, claro que todos os aceleradores partem com matéria com esta densidade nuclear. Como vimos, desconhecendo o diagrama de fases da QCD, não conseguimos responder à pergunta quais são as propriedades da matéria e as fases quando aumentamos a densidade bariónica para além da densidade de saturação. E, portanto, temos aqui, digamos, o esquema de uma estrela de neutrões, desde a crosta até ao centro, e vemos que, em média, tem 12 km de raio, e claramente, claro, a densidade aumenta quando nos aproximamos do centro, mas fica uma grande incógnita quais são as propriedades e a matéria que existem no centro da estrela, porque atingimos densidades superiores, cerca de 8, 9 vezes a densidade de saturação. Portanto, é uma incógnita que tentamos responder. Portanto, existem vários cenários possíveis, não é? Podem existir quarks, depende de onde ocorrer e se ocorrer um desconfinamento da matéria de quarks a baixa temperatura, e, portanto, tudo isto, o centro é uma grande incógnita. Então, como é que nós estudamos os possíveis cenários de uma estrela de neutrões se não conhecemos a realização da matéria a cada densidade? Bom, nós pegamos em vários cenários e olhamos para as previsões desses cenários e comparamos com as observações. Recentemente, como quem diz já 3, 4 anos,
detectámos pela primeira vez a colisão de um binário de estrelas de neutrões. Este evento GW170817 e, portanto, foi detectado pela colaboração LIGO-Virgo, podemos ver aqui neste espectro. E, posteriormente, quer dizer, naquele espectro vemos, naquele espectrograma, vemos a região de in-spiral, mas conseguimos também, através do espectro eletromagnético, detectar o merger. E como vemos, fazemos depois uma inferência, olhando para os resultados, das várias propriedades do binário, mas neste caso, quando tentamos estudar a composição da matéria no interior de uma estrela de neutrões, esta propriedade, chamada de ferrobilidade de maré, é muito importante porque dá-nos informação sobre como se comporta a matéria no interior de uma estrela de neutrões quando está a orbitar em redor de um segundo corpo, neste caso uma estrela de neutrões. Portanto, este valor de 300, com uma grande incerteza, claro está, permite-nos, de certa forma, restringir os possíveis cenários para a composição de uma estrela de neutrões. Além disso, temos também observações adicionais, temos outro tipo de informações, como as massas de estrelas de neutrões observadas. Como vemos aqui, eu coloquei por ordem, mas já temos uma massa de 2.13, com incerteza, e este 2.13 para nós quer dizer, uma massa canónica é 1.4, portanto, 2.13 massa de Sol, todas as unidades são em massas solares. Portanto, este 2.13 já serve para excluir muitas das possibilidades para a composição de uma estrela de neutrões. Além disso, temos também observações do raio, e como veem, anda aqui, temos aqui a primeira linha para uma estrela de neutrões de 2.1 massas solares, mas de qualquer forma andam sempre em redor de 12, 13 km. E, portanto, quando procuramos uma possível equação de estado, uma descrição para a matéria no interior de uma estrela de neutrões, essa mesma equação tem de descrever todas estas observações. Portanto, a exclusão de possíveis cenários dá-se quando esses mesmos cenários não conseguem prever estas propriedades que observamos. Na verdade, nunca vamos conseguir responder, pelo menos no presente, qual é exatamente a equação de estado. O que nós estamos a responder é quais é que não são as equações de estado. Nós focamos num cenário muito específico, que é se chama estrelas híbridas, em que temos uma fase hadrónica e no interior da estrela temos uma fase de quarks. Portanto, temos uma transição de primeira ordem entre matéria hadrónica e matéria de quarks. Claro que aqui não entra em detalhes, nós temos que escolher um modelo para descrever os quarks, que no caso foi um modelo Nambu-Janot-Leucinium, e também um modelo hadrónico. Mas, portanto, este é o nosso cenário. Até uma certa densidade temos matéria hadrónica, no centro temos matéria de quarks. E como vemos nestes plots, a validade desta descrição está sempre pendente da comparação com a observação. E nós vemos aqui, portanto, temos um diagrama massa-raio, no plot inferior temos aquele tidal deformability, que extraímos da observação das ondas gravitacionais, e aqui o ponto é que, qualquer que seja a equação de estado, que neste caso está representado por aquelas linhas no diagrama massa-raio, tem que passar naquelas zonas sombreadas, porque as zonas sombreadas são as observações. Portanto, qualquer modelo, para ser válido, tem que estar contido naquelas zonas de probabilidade. E a conclusão principal que conseguimos extrair foi que não é possível, tendo em conta os dados atuais, excluir este cenário. Portanto, muito possivelmente, digamos, é provável, ou melhor, é possível que todas as estrelas de neutrões, a partir de uma certa massa, sejam de facto estrelas híbridas e que contenham no seu interior matéria de quarks. O que é necessário é que o nosso modelo de quarks tenha interações repulsivas, porque para
existir quarks no seu interior, é necessário, e para conseguir suster uma grande massa de uma estrela de neutrões, tem que existir uma repulsão suficientemente grande para contrabalançar a gravidade. E deixo-os com esta conclusão principal do nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio. Obrigado pela apresentação e pela preocupação no início em apresentar e fazer uma ideia global das estrelas de neutrões. Ajudou. Nós deixámos as perguntas para o fim. Está bem? Ok, está certo. Obrigado. Obrigado. As próximas duas apresentações vêm do LIP. E a primeira destas duas é de Nuno Castro. O CERN e a física de partículas, desafios e oportunidades. Muito obrigado. Ora, muito bom dia. Obrigado. Isto não está a dar. Não sei porquê. Mas está a dar aqui. Não, tens que arrastar aqui com um ícone que diz aqui. Leva a Ok. pasta. Sim, ele está aqui. Sim, tens que arrastar aqui para o Tem que arrastar para aqui. Está bem. Obrigado. Agora sim. Ok. Permitam-me que comece a relembrar a ligação e porque é que estamos a falar de física de partículas também na ação do espaço. E permitam-me então relembrar a ligação entre o muito grande e o muito pequeno. Portanto, nós estamos aqui na escala tipicamente do metro, mas o nosso objetivo é ir muito a escalas muito acima, portanto, escalas da ordem 10 elevado a 26 do metro, mas também, no outro sentido, escalas muito baixas, até 10 elevado a menos 19 do metro. Obviamente que, quando nos queremos começar a afastar das nossas escalas, precisamos de instrumentação. E é assim já há alguns séculos, seja com telescópios, seja com microscópicos, ou, na versão atual, observatórios ou aceleradores de partículas, e é destes aceleradores de partículas que eu vou aqui falar. Claro que a ideia é tentar perceber como é que estes objetos, a escalas tão pequenas, se comportam em laboratórios. Para isso precisamos de densidades de energia gigantescas que, de alguma forma, mimetizam as densidades de energia que existiram no início do universo e nos primeiros instantes do universo. De alguma forma, nestes dois extremos, estamos a tentar explicar quer o paradigma que temos hoje do modelo padrão da física de partículas, quer o modelo padrão da cosmologia, baseado essencialmente na relatividade geral de Einstein. Isto, por incrível que pareça, tem a ver com a nossa vida do dia-a-dia, porque é do entendimento desses fenómenos que nós conseguimos explicar a origem dos elementos químicos, porque é que existem todos os elementos que temos na tabela periódica, mas também porque é que há a formação de células, porque é que há a formação de todas estas estruturas. Isto significa que passamos o último século, os últimos 100 e tal anos, em revoluções científicas. Estas revoluções científicas estão na base de uma série de revoluções tecnológicas. Como dizia o anterior diretor-geral do CERN, isto é curiosidade científica, é ciência motivada pela curiosidade científica, mas que acaba por ter aplicações, acaba por ter impacto no nosso dia-a-dia. Esta introdução é para vos falar do CERN. O CERN é o Laboratório Europeu de Física de Partículas, fica na fronteira franco-suíça e Portugal é membro do CERN desde 1986. O enquadramento institucional da participação portuguesa do CERN faz-se em larga medida através do LIP, o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas. Somos um laboratório nacional com polos em Lisboa, Coimbra e no Minho, mais de 200 investigadores neste momento, cerca de metade dos quais com doutoramento. O objetivo do LIP, basicamente, é contribuir para o avanço do estudo e do conhecimento das leis fundamentais da natureza, mas também a tecnologia associada a essas leis fundamentais. E hoje queria falar um bocadinho dos desafios que temos pela frente, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista tecnológico. Também o CERN tem 4 pilares
em relação à sua missão, a investigação, mas também a educação, a formação avançada, a colaboração à escala mundial e a transferência de conhecimento e a inovação. Começando pelo que nos é talvez mais familiar e mais caro, a fronteira do conhecimento. E apesar do modelo padrão da física de partículas de que eu vos falei ser baseado em experiência e ser extremamente bem sucedido na previsão dos resultados experimentais que temos obtido até ao momento, ainda há imensas questões em aberto. Desde logo, 95% do universo são constituídos por matéria ou energia da qual não sabemos praticamente nada. Não sabemos explicar a assimetria entre partículas e antipartículas que tem que ter acontecido no início do universo, senão não teríamos evoluído para um universo dominado essencialmente por matéria e não por antimatéria. Não sabemos encaixar de todo a gravidade nesta história e mesmo o tal sucesso experimental de que eu tenho estado a falar, de tempos a tempos surgem tensões entre previsões e medidas. Se calhar, nos últimos tempos nos jornais são capazes de ter revisto referências ao momento anómalo, magnético anómalo do muão, à medida da massa do W. São uma série de medidas que têm aparecido recentemente e que estão em tensão com os dados experimentais. Se significa algo para além deste modelo padrão da física de partículas ou não, precisamos de mais dados e o futuro nos dirá. O presente, neste momento, é este acelerador, o LHC, o Grande Colisionador de Hadrões. É um túnel com cerca de 30 km. Portugal participa em duas das experiências, Atlas e CMS, que são detectores multipropósito para estudar o que acontece na colisão destes prótons de muito alta energia que colidem praticamente à velocidade da luz. E o futuro começa agora a ser definido. E porquê? O LHC começou a ser desenhado nos anos 80, está agora, do século passado, está agora em operação e vai estar seguramente em operação pelo menos mais 15 anos. Portanto, o estudo da próxima geração de colisionadores, talvez um colisionador circular com cerca de 100 km, está agora a ser discutido. Foi aprovada recentemente a estratégia, o update da Estratégia Europeia para a Física de Partículas, que prevê basicamente o estudo de viabilidade deste novo colisionador e não é demasiado cedo, porque estas decisões levam décadas e é preciso conseguir ser consistente. Portugal não consegue participar, nós não conseguimos participar nestes grandes projetos à escala mundial se não tivermos este horizonte temporal da ordem de décadas, que não é muito compatível com ser avaliado a cada ano ou ser a cada ano decidido se vamos participar ou não. A avaliação está muito bem, a participação está muito bem, mas precisamos de estruturas que nos permitam um enquadramento de longo prazo neste tipo de atividades. Mas também, e para terminar, tenho uma série de slides, mas vou passar muito rápido, estando na fronteira da ciência, e para estar na fronteira da ciência, temos também que estar na fronteira da tecnologia. Estes aceleradores de partículas, estes detectores de partículas, são dos aparelhos, já nem digo científicos, são dos aparelhos mais complexos que a humanidade alguma vez construiu, e para isso precisamos de estar na vanguarda da tecnologia e há uma série de aplicações que foram pensadas para fins científicos que podem ser exportadas e devem ser exportadas depois para uma aplicação mais geral. Como exemplo de atividades que são precisas para o CERN e que também constituem oportunidades para a indústria portuguesa, temos desde a engenharia civil até à engenharia mecânica, toda a parte associada à parte elétrica e à parte da construção de magnetos, de transformadores, a parte de tecnologia da informação, a parte de computação. Portugal é particularmente ativo nesta vertente. Temos uma tradição de décadas de apoio à computação em grande escala. Para vos dar um exemplo, a Infraestrutura Nacional de Computação Distribuída forneceu mais de 40 milhões de horas de computação só no ano passado, das quais cerca de metade foram para a computação científica no âmbito do CERN e no âmbito da participação portuguesa no CERN.
Mas também questões relacionadas com a eletrónica, as cavidades de radiofrequência que são necessárias para fazer a aceleração destas partículas, mas também questões tão diversas como a criogenia, a óptica fotónica, a detecção de partículas e uma série de tecnologia associada de que a Patrícia irá falar agora a seguir. Termino para dizer que a lista de empresas que têm tido contratos e contratos importantes com o CERN, e ressalvo que estes contratos são contratos competitivos, portanto, as empresas portuguesas, como quaisquer outras, têm que participar no mecanismo de contratação do CERN, mas há uma história de sucesso de uma série de empresas que conseguem contribuir para o retorno industrial, ou seja, para parte do investimento que nós fazemos em ciência no CERN, voltar para o país sob a forma de contratos com a indústria e, mais importante que o valor financeiro desses contratos, com experiência, com expertise, com know-how que fica nas empresas e que permite a estas empresas depois expandirem-se. Por último, e não menos importante, é a formação avançada. O CERN é um grande centro mundial de formação avançada, desde logo de formação de doutorados e a fornecer o ambiente propício para termos doutorados em colaborações internacionais altamente competitivas e que não ficam a dever nada a doutorados formados em qualquer outra parte do mundo, mas também uma parte que é talvez menos conhecida, que é o programa de engenheiros no CERN. Portugal é particularmente ativo neste programa. Tem áreas tão diversas que vão desde a física à engenharia química, passando pela biologia, pela eletrónica, pelas ciências ambientais, e há um programa apoiado pela FCT para estágios de engenheiros no CERN, que, mais uma vez, depois contribuem para haver uma rede internacional de contactos. Alguns deles voltam, outros vão para empresas pelo mundo fora e que nos permitem estabelecer esta rede de contactos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por esta visão tão As perguntas clara. Depois. Exatamente, muito obrigado. Por esta visão tão clara do CERN e do impacto em Portugal também. Muito obrigado. Passamos agora, também igualmente do LIPA, à Patrícia Gonçalves, que nos falará da física de partículas para a saúde e até ao espaço. Muito obrigado. Tá, mas acho que é preciso converter para PDF. Não, já está. Tens ali o PBX, só que, não, a questão é que quando... não, já dá. Obrigada. Pronto. Olá, bom dia a todos. Então, esta apresentação chama-se Da Física de Partículas até à Saúde e ao Espaço. Então, o meu colega, o Nuno Castro, já falou sobre uma série de aplicações da física de partículas à volta do CERN e, basicamente, elas resumem-se em diversas áreas, mas nomeadamente no estudo e compreensão da interação da radiação com a matéria, no desenvolvimento de detectores e de instrumentação, linhas de fecho, aceleradores e muito desenvolvimento de software para diferentes propósitos, simulação, controle de sistemas, análise de dados e reconstrução de imagem, o que for, muita coisa. E então, eu hoje venho falar das aplicações para a saúde e para o espaço, só numa pequena parte daquilo que nós fazemos, porque 7 minutos não dá para mais. Então, isto não funciona. Ok, boa. Então, isto deve ser com Enter. Pronto. Então, isto é a primeira aplicação médica da física de partículas, ou das partículas, que é a descoberta dos raios-x, que são partículas, os fótons também são partículas, não são... Toda a gente sabe dualidade onda-corpúsculo, é toda a gente que estuda física, pronto. O Röntgen, em 1895, isto é a mão dele aberta, é a primeira radiografia de sempre, expôs uma placa fotográfica com a mão aberta à frente de um tubo de raios catódicos e viu os ossos da senhora. Pronto. Nós, hoje em dia, temos técnicas de diagnóstico muito mais pormenorizadas e com muito mais poder. E aqui eu vou-vos falar da técnica de emissão de tomografia por emissão de positrões, em que são usadas as propriedades de um declínio radioativo e de interação de positrões, que são antimatérias com a matéria, para detectar lesões cancerígenas de tamanhos muito pequeninos. Nós, no LIP, temos trabalho desenvolvido nesta área, nomeadamente à volta de
do desenvolvimento de detectores do que nós somos um dos líderes mundiais, que são as câmaras resistivas, placas paralelas, em que as usamos para detectar este tipo de fotões que vêm daqueles declínios e que nos permitem reconstruir imagens. Ou seja, um daqueles módulos é substituído ali por uma RPC, que é uma coisa em que temos gás e vidro intercalado e que os fotões que vêm daquela interação que nos permite detectar os cancros, os tumores, as lesões, interagem e nos permitem localizar muito bem. Temos, por exemplo, com esta tecnologia, um PET para pequenos animais, em que foi construído, que está ali o esquema e que já foi utilizado para centenas de experiências com centenas de ratos, para experiências em biologia, e já está a ser usado há mais de 3 anos. Portanto, isto é em Coimbra, os colegas de Coimbra que trabalham nisto. Depois estão a desenvolver também um destes dispositivos para PET do cérebro humano, que vai permitir ter uma reconstrução espacial, uma resolução espacial muito boa, da ordem do milímetro, e muito rápido. Estão aqui os módulos em construção no laboratório e está ali em cima um esquema de como é que ficam à volta do paciente. Aqui temos o paciente virado com a cabeça para cá, pronto, muito rapidamente. A outra área de aplicação à saúde é o desenvolvimento de técnicas que auxiliem e que apoiem a terapia com partículas carregadas, radioterapia com partículas carregadas. É que a utilização de partículas carregadas e não de fotões para fazer radioterapia tem muitas vantagens porque conseguimos ter uma entrega de dose no tumor muito mais precisa e não afetar tecidos que estejam para além do sítio onde nós queremos afetar, como está ali descrito naquele gráfico. A maior parte das terapias convencionais hoje em dia que se usam nos hospitais todos em radioterapia são feitas com fotões, e nós aqui à direita podemos ver a diferença da distribuição de dose, que é a energia depositada nos tecidos, num tumor. Isto é uma simulação de um planeamento de tratamento. A zona vermelha é a zona onde há mais dose, mais energia depositada. As zonas azuis é ainda a deposição de dose, mas mais baixa, e vocês veem ali em cima com os fotões, é aquela exponencial que vai ali a cair, a dose continua a afetar outros órgãos, nomeadamente ali o miocárdio, o que é muito grave, e aqui, neste caso, com os prótons conseguimos, o feixe para e poupam-se os outros tecidos. Pronto. Portanto, aquela chamada organ sparing region. As máquinas que nós usamos para isto são aceleradores, como na física de partículas, os aceleradores lineares ali primeiro, que são usados na maior parte dos hospitais, que aceleram eletrões e que emitem fotões, para fazer a tal radioterapia com fotões. Quase todos os hospitais têm um dispositivo destes. E depois, mas para as partículas carregadas é muito mais complicado e mais caro conseguir acelerar estas partículas para as utilizarmos. E temos aqui exemplo de uma instalação com um acelerador de partículas e com todas as salas de tratamento ali à volta e tudo o que é necessário para um centro destes. Um acelerador circular pode ser um ciclotrão ou um sincrotrão. Depois, se tiverem perguntas sobre isto, digam-me. Não tenho tempo agora para explicar a diferença. Nós no LIP temos 2 projetos nesta área que eu saliento aqui. Um deles, e são os 2 para tentar controlar até onde é que o feixe penetra no paciente. Um deles é o OPGI, Orthogonal Prompt Gamma Imaging, em que nós tentamos detectar através da emissão de fotões ortogonalmente ao feixe, está ali ilustrado em baixo, onde é que o feixe para, e o outro é usar a tecnologia de PET, já, Time of Flight, para também fazer controle da penetração do feixe no paciente. E este é um projeto financiado pelo TE Austin, que estamos a fazer em conjunto como empresa com o ICNAS, que é o Instituto para as Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde em Coimbra, o CTN, e o CTN, que é o Centro de Tecnologia Nuclear do Técnico. Aquele é um projeto apenas do LIP, financiado pelo Fundo CERN. Agora vamos para o espaço. Então, no espaço também há aceleradores, só que são muito maiores e os detectores são muito mais pequenos, não é? Portanto, os aceleradores, temos ali o exemplo do núcleo galáctico ativo, depois também temos o Sol ou as estrelas que emitem radiação e partículas. A radiação é só o transporte de energia através do espaço, não é? Portanto, as partículas transportam energia cinética e na sua massa. Basicamente, quando ouvirem falar de radiação, é isso que está a acontecer. E ali embaixo, as cinturas de radiação dos planetas. Também temos lá muita partícula a passar. E nós temos que fazer uns detectores muito pequeninos. Porquê? Estes detectores que nós mandamos para o espaço para medir partículas e fotões e partículas carregadas são detectores que têm que ser muito pequenos, porque pôr massa no espaço é muito caro. O número típico para nós decorarmos é à volta, são 10.000 euros por quilo, para pormos qualquer coisa no espaço. Portanto, são medidores que têm à volta de 1 quilo, consomem 1 watt
e têm o volume de 1 litro, coisas pequeninas. Mas com eles conseguimos fazer física e ver, para além de fornecer dados de segurança para as missões espaciais, conseguimos ver espectros e perceber como é que os fluxos de partículas se comportam em diversos sítios do Sistema Solar e à volta da Terra. Temos aqui o caso de 2 missões e 2 detectores em que estamos envolvidos. Um deles é um monitor de radiação para a missão Bepi-Colombo a Mercúrio. Aquela missão já teve o seu lançamento em 2018, o detector está a funcionar e estamos neste momento a analisar dados do detector. Este aqui outro é um detector que foi desenvolvido em conjunto com o EFASEC e com uma empresa norueguesa e com um laboratório suíço, o PSI, e vai medir, o RADEM vai para Júpiter em 2023, para o ano, na missão JUICE, vai medir elétrons, prótons e também a direcionalidade de elétrons. Este é o detectorzinho que vai medir a direcionalidade de elétrons, que foi desenvolvido, o desenho dele por nós no LIP. Portanto, estas 2 missões estão aqui, ilustra ali a órbita da Bepi-Colombo quando passou pela Terra no ano passado, e nós estamos a analisar aqueles dados, são muito interessantes, estamos a medir os fluxos de prótons e elétrons nas cinturas de radiação com este detector. E aqui é a órbita planeada, uma das, para a JUICE, a tal missão que vai para Júpiter em 2023. JUICE quer dizer Jupiter Icy Moons Explorer. Vamos ver Ganymede, vamos ver Europa, vamos ver Calisto, vamos analisar os dados dessas luas. Há instrumentos diversos, não há só monitores de radiação, há radares, há detectores, há espectrómetros. Vai ser uma missão muito interessante. Depois, ainda há uma área que eu queria focar, que é a área dos efeitos da radiação no espaço, que é muito importante. Porquê? Não só no espaço, mas também na aviónica, porque nós temos esta radiação toda que nos vem de fora da Terra, temos uma magnetosfera que deflete muita da radiação, mas queremos pôr qualquer coisa em órbita, a radiação a que vai estar exposta vai ser muito superior àquela que está exposta na superfície da Terra. E então temos todos estes sistemas que são afetados e é uma área que importa conhecer bem o que é que se passa, como é que os componentes eletrónicos vão reagir, como é que os materiais vão reagir, se é que vão aguentar o tempo que nós planeamos para as missões. Uma pessoa num voo tripulado, se andar a voar por cima do polo, apanha muita dose, o que é que acontece às tripulações, por exemplo. Pronto, é uma área que é muito interessante. Nós no LIP temos trabalhado nesta área também nos efeitos. Temos aqui, por exemplo, um projeto que fizemos para a Agência Espacial Europeia, em que desenvolvemos uma série de eletrónica para testar se certos componentes eletrónicos que iam para a tal missão JUICE a Júpiter iriam resistir às elevadas doses de radiação esperadas na magnetosfera joviana, que são altíssimas. E foi um projeto que já foi terminado. Temos o Miguel, o nosso técnico, que está ali a medir umas coisas do setup que nós andámos a caracterizar com vários feixes de partículas. Portanto, usámos aceleradores, usámos instrumentação eletrónica, tudo coisas que nós, hoje em dia, aplicamos desde a física de partículas para estas outras áreas. Portanto, esta apresentação tem aquele título, da física de partículas até à saúde e ao espaço. Havia muito mais a dizer. A física de partículas é uma área muito interessante e tem-nos trazido imenso conhecimento sobre a natureza e sobre como é que é a constituição da matéria, não é? do mundo. Mas também, para além disso, tudo o que desenvolvemos para o fazer permite-nos trazer para a sociedade e para outras aplicações conhecimentos que não teríamos de outra forma. E então, deixo-vos só com esta imagem, nós no LIP tentamos, fazemos, não é? Fazemos ciência, fazemos educação por transferência de conhecimento, temos a parte de computação e de IT, que o Nuno já falou também, e depois a parte de instrumentação para a saúde e para o espaço, e, por exemplo, para a segurança também. Portanto, estamos a tentar, como laboratório associado, conseguir estar em todas estas vertentes e também prestar o nosso serviço, é um serviço à sociedade em que estamos, não é? E obrigada, espero não ter sido muito rápida. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por esta apresentação tão abrangente. Muito bem, as próximas 2 apresentações vêm do Centro da Astrofísica e Gravitação. A primeira seria proferida pelo colega Paulo Garcia, mas por restrições letivas não pôde. Vai ser dada pelo colega António Mourinho, cujo título é Últimos Resultados sobre o Buraco Negro no Centro da Galáxia. Não podia ser mais atual. Muito obrigado. Como é que eu tiro isto, então? Os colegas que já fizeram, isto arrasta-se para onde?
Arrasta-se para aqui fora, não? Arrasto para onde ele está. Fecho isto? Ou arrasto para o browser, é? Não? Diga-me. Volta lá. Tens aqui uma opção ou duas que eles dizer. Tem que arrastar isso. Aqui? Sim, aí mesmo. Maravilha. Ora bem. Bom dia. Ora bem, então eu venho falar um bocadinho sobre experiências que revelam efeitos de gravitação generalizada. Para vos dar uma ideia, portanto, os colegas falaram sobre o LIBD, sobre a física de partículas, não é? E falaram várias vezes sobre o modelo standard de física de partículas, que teve um desenvolvimento teórico muito importante no último século e que, essencialmente, hoje o que se propõe, e que é sempre difícil, é encontrar coisas para além do modelo standard. Ora bem, uma das coisas que parece para além do modelo standard que permanece, digamos, um problema, é exatamente como é que se junta o modelo standard com a gravidade e a gravitação. E, portanto, qualquer experiência de gravitação é interessante porque está naquela fronteira de coisas que não se sabem, não é? Não se conhecem ainda. E tem umas características, portanto, isto é uma colaboração, esta colaboração Gravity, onde nós participamos há mais de 20 anos. Uma coisa característica da gravitação e da gravidade generalizada é que é tudo lentíssimo. Não sei se é porque as distâncias são grandes. Portanto, quando vocês dizem, agora é muito interessante falar sobre ondas gravitacionais. Sim, mas as experiências de ondas gravitacionais estão a funcionar há 30 anos. Agora é muito interessante falar no Event Horizon Telescope. Sim, mas o Event Horizon está a funcionar também há mais de 20 anos. E, portanto, esta experiência Gravity também nós aderimos a ela. É um detector especial, já vos vou falar sobre ele, e aderimos a ele há mais de 20 anos também. Portanto, as escalas de tempo são essas. Esta colaboração faz-se através do Centro, que é um centro de investigação em astrofísica e gravitação, com um polo no técnico e outro na Faculdade de Ciências. Ok, então, como é que este instrumento funciona? Há uma organização internacional da qual nós fazemos parte, foi criada, aliás, à semelhança do CERN, e a nossa adesão seguiu um bocadinho esses trâmites, que se chama European Southern Observatory, portanto, não é a ESA é para os satélites não militares, e isto é para os telescópios. E, digamos, como a Europa não é um sítio particularmente simpático para pôr telescópios, porque tem nuvens, a atmosfera é um bocadinho turbulenta, etc. Com exceção de uma iniciativa espanhola, que é nas Ilhas Canárias, tudo o resto, assim, grandes telescópios, está longe, e estes em particular estão no hemisfério sul, no Chile. São 4 telescópios que tendem a funcionar separadamente, mas quando as pessoas já são razoavelmente antigos, são telescópios muito grandes, e quando as pessoas os projetaram, fizeram logo a possibilidade de juntar a luz dos 4 telescópios. Para que é que serve juntar a luz dos 4 telescópios? É um fenómeno muito interessante, vocês já ouviram falar de mecânica quântica, e as pessoas dizem sempre, aliás, ouviram falar de que mecânica quântica é coisas do infinitamente pequenino, não é? É aí que aparece a mecânica quântica. Bom, portanto, os 4 telescópios servem porque nós podemos fazer interferir um fóton, não é os fótons, é um fóton que entra ao mesmo tempo pelos 4 telescópios. Portanto, é uma coisa de mecânica quântica que entra pelos 4 telescópios ao mesmo tempo, estão a 100 metros de distância. Portanto, não é aquela coisa pequenina, é a 100 metros de distância, tem que entrar o mesmo fóton pelos 4 telescópios para poderem interferir. E essas experiências de interferência, há várias, mas a mais desenvolvida é esta chamada Gravity. Nós começámos há 20 anos por desenvolver uma parte importante do detector, que é uma câmara de infravermelhos, chama-se Acquisition Camera, que é a câmara que faz imagem simultânea dos 4 telescópios. Depois, aquela luz é injetada em fibras e serve para fazer interferência, mas fizemos isso e temos seguido, então, a parte da ciência que está a ser medida por esses telescópios. E o que é que essa ciência nos diz? Só para dar a ideia, portanto, vem nas notícias recentemente estas coisas do Event Horizon, que é uma imagem sintética, esta é uma imagem do buraco negro. A escala é mais ou menos, digamos, é maior, mas do raio Schwarzschild do buraco negro que está no centro da galáxia, portanto, o nosso, digamos, buraco negro gigante, que poderia ser um AGN, mas não é. Se fosse, a gente provavelmente se calhar não estava aqui, mas, portanto, é uma coisa dessa escala. Esta imagem, que está aqui à direita, é tirada por ondas rádio, da ordem de comprimento de onda de 1 milímetro. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer o que está ali à esquerda, que é, se eu não observar em ondas rádio de 1 milímetro, mas observar
em infravermelho da ordem de 2 micron, portanto estou um fator 1000 ou 500 abaixo no comprimento de onda, o que eu consigo ver são as órbitas das estrelas que estão em torno do buraco negro. Portanto, isto é mais, digamos, no centro do buraco negro, mas é uma mancha. É obtida por interferometria também, portanto o método é o mesmo. É uma mancha um bocadinho, digamos, mais difusa, e aquilo está mais longe, mas tem também informação, quanto a mim, até tão ou mais importante do que a imagem do evento horizonte, embora a imagem do evento horizonte seja, de alguma maneira, mais espetacular do ponto de vista da comunicação. Portanto, o nosso instrumento é sensível às estrelas com uma luz... Tem que ser no infravermelho, porque fora do infravermelho do buraco negro do centro da galáxia até nós não chega a luz, é difundida e, enfim, não chega cá. Portanto, tem que ser no infravermelho. Portanto, é um instrumento criogénico, etc. E é sensível às estrelas com esta quantidade que os astrónomos inventaram, chamado o número M igual a 20. Por cima é uma escala logarítmica ao contrário, portanto, isto são estrelas muito, muito tenues. O que estas órbitas das estrelas em torno deste buraco negro nos podem confirmar é exatamente o valor da massa desse buraco negro e depois dizer assim, estas estrelas passam razoavelmente perto do buraco negro e, portanto, na sua posição mais perto, não é o periélio, é o peristarium, não é o periélio porque não é perto do Sol, é perto do buraco negro, estão bastante perto e isto dá um limite sobre qual a massa que está dentro dessa região e qual a massa que pode estar fora. Portanto, nós constrangimos não só qual é a massa do buraco negro, exatamente pelos parâmetros da órbita das estrelas, mas também pelo seu raio. Portanto, se for um objeto que, imaginemos, não era um buraco negro, tinha que ter aquela massa toda concentrada num raio inferior àquele raio. Pronto, eu vou passar aqui à frente, só para dar uma ideia que isso foi a origem deste Prémio Nobel de 2020, foi partilhado por Reinhard Genzel, o Andreas Ghez e o Roger Penrose. Penrose é um teórico, Andreas Ghez é uma senhora que está numa universidade americana e o Reinhard Genzel era o senhor que está no gabinete ao lado quando eu estava na Alemanha e que ia todos os dias para o emprego e deixava a bicicleta lá ao meu lado para me chatear. Pronto, mas isso era muito simpático. E que pertence à colaboração Gravity. Ora bem, o que é que então se pode aprender com esta coisa muito numérica, que é as órbitas das estrelas em torno do buraco negro? Está ali mais ou menos não é mais ou menos, está ali o gráfico dessas órbitas, de 4 dessas estrelas, e, portanto, veem, o buraco negro está naquele ponto mais central e veem que as estrelas têm órbitas muito excêntricas, não é? Passam perto e depois passam muito longe. É quase como se fosse um cometa, entre aspas, em relação, fazendo a comparação com o nosso sistema solar. E o que se pode dizer é assim, então aplica-se a física de Newton, a lei de Newton, com mais umas projeções relativistas daquela relatividade que a gente hoje acha completamente pacífica, que se chama relatividade restrita. E isso tem uma evolução das suas coordenadas, agora vistas, enfim, um referencial absoluto, mas vistas a partir de nós, que se chama a seção reta e a declinação, que é aquela evolução que está naquela linha cinzenta. E se nós fizermos as correções da relatividade generalizada, não é? Modelo standard de relatividade generalizada, então temos a linha a vermelho e as observações do Gravity. Antes do Gravity há outras observações, são aquelas que estão aquele azul escuro, mas que são indiscerníveis deste ponto de vista, porque as estrelas estavam longe daquele ponto em que está perto do buraco negro. A partir vê-se que há claramente uma medição deste FSP, ou fator de correção, que é compatível com a relatividade generalizada, com a gravitação, portanto, a teoria da gravitação. Em cima temos outra coisa que são o que é que acontece também em termos da velocidade da estrela. Portanto, nós estamos a ver a estrela num plano perpendicular à observação, como é que ela se mexe lá em torno do buraco negro. Estamos a ver a sua velocidade radial e essa velocidade também conseguimos demonstrar através do Gravity que tem uma mudança, daquelas mudanças de Doppler, aquelas experiências do comboio que apita mais, digamos, mais agudo e mais grave. Essas mudanças são também compatíveis com a relatividade generalizada. E este gráfico aqui em baixo mostra que, enquanto que, portanto, a órbita é uma elipse, mas cada vez que se faz uma elipse, há uma rotação do eixo principal da elipse. E essa rotação, portanto, ela passa, isto são 2 vezes
da órbita a passar para o mesmo sítio, e o que acontece é que não passa bem para o mesmo sítio, o eixo principal dessa elipse vai rodando, e essa rotação também é compatível com a relatividade generalizada. Só para dar uma ideia de como é que isto é ou não, digamos, relevante, aquela primeira figura lá em cima à esquerda é... se eu tiver um telescópio muito bom, o melhor possível, mas não me preocupar com a atmosfera. À direita é, se eu tiver um telescópio muito bom, mas fizer coisas com espelhos reformáveis, óptica muito sofisticada e tentar corrigir a atmosfera. E o que está cá em baixo, que é aquele quadradinho pequenino que está lá em cima, é a imagem do Gravity por interferometria. Pronto. Como é que isto se segue para o futuro? Portanto, já estamos há 20 anos nesta vida. Isto segue para o futuro com um instrumento chamado Gravity+, que basicamente o instrumento é excelente, o Gravity é excelente. A única coisa que não está a funcionar assim tão bem, ou pelo menos tão bem quanto se queria, são os telescópios, porque é preciso, aquela correção da atmosfera, é preciso fazê-la de uma forma um bocadinho diferente, e isso chamou-se isso Gravity+. Pronto. É só para dizer também que estes esquemas em relatividade, todos levam muito tempo, mas a instrumentação para a física de partículas e para a astrofísica também levam muito, muito tempo. E, portanto, nós agora também estamos num outro projeto para um telescópio que está a ser construído, que é o ELT, e o Gravity, digamos, está feito o hardware, estamos a colher resultados, e esse outro instrumento, que é o METIS, estamos a fazer agora o hardware para daqui por, provavelmente não eu, de certeza, para daqui por 20 anos alguém vos vir, ou daqui por 10 ou 15, aqui contar sobre os resultados desse novo detector. Pronto, é tudo. Obrigado. Muito obrigado, António, por nos ter trazido um assunto tão atual. Chamo agora o Guilherme Raposo, igualmente do Centro da Astrofísica e Gravitação, explorar a gravidade forte com o GRIT, e agradecia então a apresentação. Já agora, os cartões estão lá ao fundo, são apresentados lá ao fundo. Aqui. Ok. Os famosos cartões. Obrigado. Obrigado. Agora é só a minha vez de fazer a figura, de perceber como é que se põe isto a funcionar. Não, mas é pôr neste lado, essa é a parte que eu não percebo bem. Escape, sim. Já estava? Já está? Tá. Não, já vai agora. Pronto. So, is there anyone that does not speak Portuguese in this room right now? Ok, então vou fazer em português. Olha, desde já quero agradecer aos organizadores da conferência por basicamente terem posto tudo isto a funcionar nos eixos, e é um prazer estar aqui hoje, e é muito bom saber o que melhor se faz da ciência neste país. Eu hoje estou aqui para falar de gravidade forte, já vos vou explicar o que é isso, e vou seguir um bocado na sequência do que tem sido vindo falado até aqui. Até agora, nas últimas 3, estivemos a falar mais do lado da instrumentação e das experiências, e agora vou fazer um bocado a ponto com o que se faz na teoria e porque é que é importante ter sempre as duas coisas juntas. Para começar, deixe-me dar um bocado de contexto. O meu nome é Guilherme Raposo, eu sou um investigador no Instituto Superior Técnico, no Centro de Astrofísica e Gravitação, que é um dos maiores centros para astrofísica no país, e até do ponto de vista internacional é muito grande. E estudamos diversas coisas todas relacionadas com a astrofísica, desde a estrutura das estrelas, as galáxias, a inflação, este mistério que é a matéria escura e a gravitação. Para isso estamos divididos em vários grupos. Eu faço parte do grupo de gravitação, liderado pelo professor Vítor Cardoso, e o nosso objetivo é estudar a gravidade, e em particular a gravidade no regime em que ela é extremamente forte. Isto é, a gravidade quando pode ser descrita pela teoria de Einstein, e a teoria de Newton já não é válida. Isto permite estudar coisas como os buracos negros, ondas gravitacionais, estrelas de neutrões e assim. E agora vou-vos explicar porque é que isto é importante. Se estiveram a par nos últimos anos, temos vindo a ver uma revolução na astronomia. Entramos numa nova era, que é a astronomia de ondas gravitacionais. Antigamente, quando queríamos observar o nosso universo, o que nós tínhamos era basicamente luz, com os telescópios que nós tínhamos, cada vez mais avançados, e também partículas, também tínhamos detectores de partículas. Mas agora entramos numa nova era, que é a era destas astronomia de ondas gravitacionais, em que detectamos ondas gravitacionais, que são, no fundo, perturbações do espaço-tempo que se propagam até nós. Aqui à esquerda estamos a ver um vídeo de, por exemplo, 2 buracos negros que estão a orbitar à volta um do outro, tal como a Lua e a Terra orbitam à volta uma da outra, e a Terra e o Sol, mas como eles são muito massivos e muito compactos, eles perdem energia emitindo estas ondas gravitacionais e eventualmente vão colapsar num único buraco negro, como se vai ver eventualmente nesta figura.
E é estas pequenas perturbações do espaço-tempo que nós detectamos na Terra. Isto é uma técnica que é extremamente difícil de fazer, demorou muitos anos até ser atingida e foi finalmente conseguida em 2015. Como podem ver, estão ali os buracos negros em grande e vão basicamente juntar-se. E desde aí já observámos centenas destes buracos negros e também estrelas de neutrões. O que antes, basicamente, era um universo que estava invisível para nós, porque não tínhamos esta janela para o universo. Mas não só isso, aqui também à esquerda temos uma nova era que iniciou, que é a imagiologia, não sei se está certo. Basicamente fotografias de buracos negros, no fundo. Só houve duas até agora, que é da galáxia M87, ou do buraco negro, e do Sagitário A, que foi na semana passada, não sei se estiveram a ver nas notícias. Parece um bocadinho desfocado, é verdade, mas se pensarem bem, isto é um buraco negro que está no centro da galáxia, eu tiro fotos desfocadas a coisas que estão à minha frente, portanto percebem a dificuldade que é tirar uma fotografia a um buraco negro que está lá muito ao fundo, com todas as estrelas e todo o gás cá até lá. Portanto, isto dá ferramentas muito novas para testar a teoria de Einstein. E a teoria de Einstein o que é? Deixa-me explicar agora. Nós queremos perceber a gravidade extrema. E basicamente isto é perceber esta equação, que é a equação de Einstein. Não é que ela é igual a mc², que provavelmente estão mais familiares, é mesmo aquela forma que está ali. E parece simples, não é? É uma equação. Basicamente o espaço-tempo diz como é que a matéria se move, a matéria diz ao espaço-tempo como é que se curva. E agora podem perguntar porque é que estamos há 100 anos a estudar esta equação, com milhares e milhares de cientistas a tentar perceber. Parece um bocado muito trabalho para só uma equação. Mas se puserem esta equação sob o microscópio, vão ver que dentro disto é uma confusão. É muito difícil e, na realidade, não se consegue bem estudar com as nossas técnicas normais para a maior parte dos cenários que nós realmente queremos perceber. E para isso temos de haver novas ferramentas e novas maneiras de mesmo percebermos o que é que está ali a dizer. E pronto, há técnicas que são comuns por toda a física, como basicamente usar matemática, a teoria de perturbações, mas uma ferramenta que tem sido a ser muito útil nos últimos anos é a relatividade numérica, que basicamente é dizer, por favor, computadores, resolvam-nos isto por nós, que nós não conseguimos. E isto demora muito tempo a fazer, porque não é propriamente fácil. Isto permite-nos também descobrir coisas muito interessantes, como aquelas simulações que eu mostrei-vos antes, aquilo não é só um vídeo feito à mão, é mesmo resolver estas equações, e também perceber fenómenos como, por exemplo, a gravidade, que basicamente interage com ela mesma, que é uma coisa que antes não se percebia, e, por exemplo, ondas gravitacionais do universo interagem sobre a sua própria gravidade e até podem formar buracos negros do nada, coisas que se tem vindo a perceber, e também nos ajuda a fazer vídeos bonitos, que é sempre giro. Por fim, por que é que podemos usar estas ferramentas também? Nós queremos, no fundo, explorar nova física. Por exemplo, há imensas questões que ainda estão por saber a resposta. Por exemplo, nestas imagens que nós vimos, o que está ali é um buraco negro ou é alguma coisa que nós ainda não sabemos bem o que é? Que nós chamamos objetos exóticos. Embora, pronto, para algumas pessoas os buracos negros também podem ser exóticos, mas pronto. Isto é uma das questões que vai estar, basicamente, na linha da frente nos últimos anos. Outra questão é relacionada com a matéria escura. Isto é, basicamente, a matéria escura é a maioria da matéria do universo e nós não sabemos o que ela é e também não sabemos muito bem como basicamente medi-la. E para isso estamos a tentar perceber se podemos usar as ondas gravitacionais para perceber um bocadinho mais sobre o que é isto. Por fim, também queremos saber até onde é que a teoria de Einstein é válida. Até agora não tivemos acesso a estas regiões do espaço-tempo que são muito extremas, como os buracos negros e as estrelas de neutrões também, mesmo precisamente. E agora nós queremos cada vez mais perceber quanto é que esta teoria é válida e onde é que ela vai quebrar ou se vai quebrar. Aqui temos uma simulação gira de um buraco negro, que é um pontinho azul que está a passar dentro de uma nuvem de matéria escura. Isto é usando aquelas ferramentas de relatividade numérica. A ideia aqui é perceber com estas simulações que tipo de física e que tipo de processo é que acontecem, que nós podemos usar depois nas experimentações que temos ouvido falar até agora. Em particular, neste caso, vemos que a nuvem desaparece, vai ficar basicamente à volta quase como um átomo, na realidade, à volta do buraco negro, e é isso que nós estamos a tentar perceber para depois desenvolvermos experiências para medir. Por fim, só umas conclusões finais. O futuro, estão a ser desenvolvidos novos detectores, isto, como dissemos ainda antes, a ciência faz a longo prazo, portanto, estão agora a ser desenvolvidos os detectores que vão para o futuro e a ser planeados. Já foi aprovada a missão que é chamada LISA, que é basicamente um detector de ondas gravitacionais que vai ser posto no espaço. É um detector gigante, com 3 satélites, que nos vai dar um acesso ao universo como antes não tínhamos, basicamente,
maneira de ver, vai detectar muita coisa no espectro de ondas gravitacionais e, portanto, vamos poder perceber muito mais questões relacionadas com os buracos negros, com o próprio universo, o início do universo e todas estas questões que ainda estamos por descobrir. E pronto, eu vou concluir aqui. Se quiserem contactar-nos, estão aqui os contactos do Centro e do grupo de gravitação. E pronto, e também desde este ano estamos nas redes sociais para o pessoal mais jovem e assim. Portanto, se tiverem algumas dúvidas, é isto. Muito obrigado. Muito obrigado por esta apresentação fundamental, literalmente. Chamo agora Francisco Lobo, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que nos vai falar do Instituto, do IA, o presente e o futuro. Muito obrigado. Não estou conseguindo. Peço desculpa. Não, eu sei. Só que, no entanto, isto baixou bastante. Está ali, mas no entanto, Não, tem que se- como é que a pessoa arrasta isto, não é? Não, tem que arrastar para um ok. sítio. Isso, do off-screen. Questões e obrigado. discussão. Tá bem? Ok. Então, bom dia, João, e bom dia a todos. I'm going to do something different. I'm going to speak in English, okay? Just to change a bit. That's okay with you? Okay. So thank you very much, João, and thank you very much for your presence here, and also for the previous speakers, because very nice talks. And I'm going to speak about the Institute of Astrophysics and Space Sciences, the IA, present and future, okay? So I'm going to give a very brief outline of what the IA is, how it was formed, and how it stands now at this moment, and in the future, with this thing over here, which is the logo of this Ciencia 2022, constructs the future with science, and that's basically what the talks that you heard before are about. So, with contributions from the University of Coimbra, with LEAP, Centre, and now with IA. Okay, so, whoops. So, very confusing infograph, but basically we have the IA, okay? So we have 3 nodes now at this moment. So the IA started with essentially 2 nodes from Lisbon. It was CAUL, the Center of Astrophysics of the University of Lisbon, and CAUP, the Center of Astrophysics of the University of Porto. Back in 2004, it fused to form the IA in 2015, and now at this moment we have a new node, which is the University of Coimbra, okay? So now we have 3 nodes. And basically, the IA has 6 groups, okay, so ranging from small scales to large scales. We have the planets, stars, galaxies, cosmology. We have the instrumentation group, which are involved with many missions, so they're overburdened with work. And I'm going to speak about several of these missions, which is basically, well, the logo for this construction of the future with science. And we also have the outreach, which they've been doing some fantastic work, okay? So it's really fantastic what they've been doing. They take the research that we do, and not only with the IA, but also with collaborations with LEAP and also other centers to take the research, the science that is done within IA to the public, okay? So they've been very active. So we have 2 groups which are really active, okay? So this instrumentation group is very small. They have about 10 people, and they have many missions. And you will see how difficult it is to be integrated in so many missions, because they build many of the instruments in the implementation, the exploitation. So it's very difficult. And also, I want to take off my hat for the science communication group, because they're really fantastic. Okay, so it's basically that. I don't want to speak more about this. So this is the IA now at this moment, and
I want to speak a bit about the mission of IA and also the vision, okay? So basically the IA fosters research with the highest impact in the field of astrophysics and space sciences. It also promotes wide-ranging science communication activities that enhance public understanding of the universe and our place in it, like I mentioned. And the IA's vision is essentially to achieve international leadership in key areas of astrophysics and space sciences, taking full advantage and realizing the potential created by the national membership of ESA and ESO, okay? So it's done through the state-of-the-art research enabled by our leading participation in strategic international ground and space-based projects and missions. So I'm just reading this, okay? So it's just basically the mission and the vision of IA. And this is done with missions and projects, okay? So it's very important to have the synergy between the theory and observations, of course, you know? We have our science, like was mentioned also by Nuno in LIB, there's a science, but it's very important also to have the observations, okay? The experiments where we can test our theories and like Antonio was mentioning also with the Event Horizon Telescope and also, with the previous talk, it's extremely important to test our theories, especially is GR correct, you know? And so these missions and these projects are of fundamental importance, okay? And I want to speak about the future, okay? At least the roadmap for IA for the future research. So it's basically these missions, So these missions that I was speaking to you about, that I want to focus a few of them. So it's in this context that the future of science is very important, okay? So building the future with science is extremely important, not only with pure science, but also with Portugal's participation in all the research units in these ESA and ESA missions. So that's really important. Okay, so essentially, ESA, so space-based missions. We have several of them, okay? We have the Cheops, we have Ariel, Plato, which are basically missions of the planets group. So they do spectrography. They try to search and try to characterize all these exoplanets, okay? So I'm a cosmologist. I have great difficulty in giving you a very brief, a very brief overview of what is done here. So I do more theory. But it's also amazing to see this from the outside. Okay. So we have also leading participation in this group. We have co-PI ship, at least in two of these missions. Also the Euclid, which is very important. I have 2 minutes left. Okay. Wow. So we have, the Euclid, which is also extremely important to try to test our cosmological models. So not only testing GR with the gravitational waves and the black holes, but here it's also very important to test our cosmological models, and the Euclid will be extremely important here. And the IA's participation of here is very important. We have board members, we have leaders in the working packages. The IA, the Portuguese team, were responsible for this survey, the mapping of the survey, which is extremely important also. And I can speak a lot about the science also. We have Athena, okay, very, very important. So first slide should be, I think it's 2000, I can't see from here, but 2028 probably. Athena, which will explore the very early universe, okay? The first stars, the first galaxies, that'll be very important. LISA, as was also mentioned, is also very important, okay? So for the first time, we'll be writing the textbooks, and for the first time, this mission will explore the birth of the Big Bang and its cries, after cries. So light cannot travel, we can't see anything beyond the CMB, right? The cosmic microwave background radiation. But LISA, the gravitational waves, one can explore what is beyond that, and that will be extremely important. What will also be, very important will be the interaction, the synergy, between several of these missions. So LISA will detect where source is. It's sensitive enough to, for instance, to detect the collision of two supermassive black holes somewhere in space, and then after time it'll localize it and it'll tell the other ground-based and space stations where to look. And Athena will be very important because they will fly probably at the same time, hopefully.
if all goes correctly. So there will be a continuation of this multi-messenger astronomy. So LISA will tell all these telescopes where to point. Athena will point there and see the X-rays or gamma rays, whatever, coming from that region of space. So one can infer a lot of science, a lot of exploitation of science through also the synergies and interactions between these missions. So there's a few more. That's just a few of them. ESA, space-based, and ground-based. I have to finish now. Ground-based, we have a few of them. I'd like to speak a bit about Expresso. Expresso, like Antonio mentioned, these projects take a long time, okay? Antonio mentioned that Gravity took about 20 years, right? So there's a long time first to define the project. I have to finish now, so just to finish very fast. So it takes a long time, okay? You have to think about these projects, you have to define them, you have to conceptualize them, you have to implement them, and then you have to construct them as well, you know? But then the science exploitation is extremely rewarding, okay? So Expresso is being extremely rewarding. It's very similar to what Antonio mentioned. So we have the VLT, the Very Large Telescope. We have 4 big, large telescopes, and the IA team, the instrumentation team, were responsible for the collecting this information, these photons that come from the 4, or 1 or 2, or several, that come in from the 4 telescopes and then unite to form the image or whatever they're doing. And there's been a lot of science here as well, okay? So just to finish off, NURBS, moons will be also important for the galaxies, also to explore the first galaxy, the first stars, the very early universe, Mosaic and Andes and NURBS, of course, for the exoplanets. But I'd like to mention also, it was mentioned also, we have an advanced grant ERC, that's Nuno Santos, he's the group leader of the Planets Group. He was awarded this advanced ERC, so it's also very important, at least for the IA, and of course Portuguese science, of course, and also Vitor Cardoso, which is really fantastic that these great researchers receive these awards, you know, and they acknowledged internationally. And that's important to construct, okay, the bridge and the future with science. I can say much more about this, but I don't have time. So, I think there's a very exciting university time ahead, not only at the IA, but in LEAP, in Centra, in the University of Coimbra nationally. And I think that together we want to make a big difference and build a much better future for us. Thank you very much. Congrats for the great job. So, nós vamos então agora passar a uma parte de discussão. Antes disso, eu gostaria de pedir à sala uma salva de palmas para todos os palestrantes. De facto, uma sessão tão rica. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Nós temos microfones para as questões que quiserem colocar. Eu, se calhar, era capaz de propor aos palestrantes que se deixassem estar no lugar, até porque a mesa é pequena e depois o microfone circulará, estejam à vontade. Eu, no entanto, não posso deixar de deixar aqui um comentário quase de experiência pessoal. Há 30 anos, quando eu comecei a minha carreira científica, havia muito pouca gente envolvida nesta área, eu recordo-me. E hoje em dia nós temos portugueses, estejam sediados em instituições portuguesas ou sediados em instituições estrangeiras, envolvidos na maior parte dos projetos, dos grandes projetos ligados à astronomia, à astrofísica, ao conhecimento do universo. Isto é absolutamente fantástico o que se fez em 30 anos. Pode-se dizer que nas outras áreas é igual, mas no caso da astronomia e da astrofísica, de facto, as coisas evoluíram de uma forma impressionante. Então, queria deixar este comentário. E agora é a vez da sala. Sim, faz favor. Sobem o microfone, por favor. É porque há pessoas a ouvir-nos em casa e, portanto, pode ser importante. Obrigado. Eu não sou física, portanto, vão-me desculpar alguma asneira, mas fiquei muito curiosa quando disse que a física de partículas podia ser aplicada à segurança. Pode-me explicar isso, por favor? Então, aquele tipo de detectores que nós desenvolvemos para experiências do CERN, que permitem detectar partículas a passar através de materiais,
não é? Passam e chegam aos detectores, podem ser postas, por exemplo, debaixo de contentores dos navios e detectar, porque nós conseguimos ser sensíveis à densidade do que lá está dentro. Portanto, se houver muita matéria dentro do contentor, nós conseguimos perceber se as partículas foram mais absorvidas ou menos a caminho dos detectores e perceber, isto não é o que eles dizem que lá está. E depois também há outra parte toda, que tem que ver com as fontes radioativas e com a radioatividade, perceber se alguém está a transportar, por exemplo, alguma fonte radioativa num aeroporto, numa fronteira, num sítio qualquer. Nós conseguimos ter detectores que detectam essas passagens, por exemplo, e mais, mas pronto, ficamos por aqui. Mais perguntas? Comentários? Sim, faz favor. Falou sobre cyclotrons e synchrotrons. Qual é que é a diferença? E agora sem bonecos, como é que eu explico? Então, eu disse para perguntar, e a culpa é minha. Então, um sincrotrão é um acelerador em que nós pomos as partículas a andar às voltas num túnel, que é sempre o mesmo, e que temos magnetos que estão à volta desse tubo e que aceleram as partículas e campos elétricos e que fazem com que elas dobrem, etc. Que a trajetória seja defletida, não é? Para andarem à volta. Um ciclotrão são os aceleradores de partícula mais antigos, foram desenvolvidos por Lawrence nos anos 50, penso eu, século XX, e é um sistema mais complexo, porque temos duas placas com dois polos opostos que vamos fazendo um campo elétrico alternado, temos um campo magnético assim, e as partículas vão sendo aceleradas de um dos Ds para o outro, chamam-se Ds, essas duas placas, porque são metade de uma circunferência, num círculo, cada um, e vão passando de um lado para o outro e vão fazendo uma espiral, vão aumentando o raio de curvatura e depois saem. E estes ciclotrões ainda são muito usados hoje em dia, por exemplo, na física médica. São mais baratos, são mais pequenos, um ciclotrão cabe aqui. Por exemplo, em Coimbra, no ICNAS, no Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, há um ciclotrão desses, acelera até 18 MeV, penso eu, protões. Pronto, um sincrotrão é como, por exemplo, o LHC no CERN, aquela coisa gigante, baixo do chão, com 20 e tal quilómetros de perímetro, é um sincrotrão. Tá bem? Obrigado. Mais alguma pergunta? Se não, eu tenho aqui uma pergunta que quem quiser responder, que tem a ver com o seguinte. Tem a ver com falámos de grandes missões no espaço e em terra, falámos no CERN, falámos da ESA, do ESO, do LIGO, enfim. E de facto há um aspecto muito importante nestas construções, que é a ponte com a engenharia, que são absolutamente cruciais. A pergunta que eu tenho a fazer de quem está mais por dentro deste assunto é como é que esta ponte se faz? Se faz logo no início, em que a missão começa a ser concebida, entra mais tarde? Como é que nasce esta ligação? Alguém? Sim? Também há ali outra... É bom haver várias, porque provavelmente, dependendo do contexto, sim, exatamente, não é exatamente a mesma. Obrigado. Do ponto de vista do CERN, uma coisa é a parte dos estudos, outra coisa depois é a contratação mesmo dos serviços. Os estudos têm que ser feitos desde o início e estão muito relacionados com o objetivo de física, com o objetivo científico, não é? Não é por acaso que os túneis têm 30 km, 100 km, não foi uma coisa que as pessoas se lembraram que era giro fazer, tem a ver precisamente com as energias que se querem atingir, com os magnetos que se conseguem construir, ou com o que se perspectiva que se consiga construir daqui a 30 anos. Portanto, isso tem que ser pensado também nesse contexto. Depois há uma parte de operacionalização, em que é mesmo preciso fazer os túneis, e aí há um esquema de procurement internacional, em que são concursos públicos internacionais. Os países que são membros do CERN podem concorrer e têm preferência, mas a preferência acaba aí. Depois são concursos competitivos
ou as nossas empresas, a nossa indústria tem capacidade para lá estar ou não tem. Portanto, e tem, não é? Mostrou-nos uma lista, não é? Exatamente. E há uma parte muito importante que tem a ver com pessoas que fazem esta ligação e que fazem, quer para as grandes organizações, quer para o CERN, para a ESA, para o ESO, que são os Industrial Liaison Officers, que desempenham um papel fundamental a chamar a atenção de oportunidades que existem, porque às vezes a competência até pode cá estar, só que se as pessoas não sabem que podem concorrer, não sabem o que é preciso para concorrer, perde-se essa ponte. Portanto, os ILOs são fundamentais aqui para fazer esta ligação. Exatamente. O António queria dizer alguma coisa também, creio eu. Boa. Então, duas opiniões diferentes, que é para a gente não ficar sempre na mesma. Exato. Então é assim, como é que se faz a ligação com a indústria? É complicado. E porquê é que é complicado? Porque a ligação com a indústria envolve dinheiro. Pronto, é fácil de perceber. Como é que se faz na prática? Portanto, há dois assuntos distintos. A infraestrutura, no caso das físicas de partículas, o acelerador, onde a organização internacional no qual fazemos parte contrata, ou pode contratar a indústria portuguesa, não é? Quer dizer, a ESA contrata N empresas portuguesas para fazer infraestrutura para os satélites. O CERN contrata também indústrias portuguesas e o ESO contrata também indústrias portuguesas, um bocadinho em menor escala, para a infraestrutura. Depois, existem os instrumentos. Ora bem, os instrumentos é complicado, porque o que estas organizações assumem é que os instrumentos são financiados pelos países membros e não por elas. Portanto, se nós participamos em Atlas, em CMS, em Gravity ou em Athena, ou o que é que seja, não é? E se não arranjamos uma maneira muito esquisita de dizermos que aquilo é um serviço para os outros, mas que é um instrumento científico, os países são supostos a financiar. E aí a coisa começa a ser complicada. Como é que isto funciona em toda a parte do mundo? Bem, o problema é fácil de resolver. É assim, primeiro, no princípio é preciso desenhar o instrumento. É preciso concebê-lo. Não se pode envolver a indústria por uma razão, porque eu não sei qual é a indústria que vai ser necessária. Depende do que é que o instrumento for ser. Eu tive em reuniões, enfim, na nossa agência de financiamento, até por acaso para um projeto em que não estou, que os nossos colegas que vinham no estrangeiro ficavam abismados, porque a agência queria, à força, meter a indústria numa coisa que não se sabia como é que ia ser. E, portanto, eu dizia, está bem, a gente colabora com isso, mas como? É que ainda é preciso fazer o desenho, é preciso conceber, é preciso escolher, é preciso... Pronto. E esta ligação entre a comunidade científica, que tem que conceber, desenhar, projetar, e depois passa a uma certa altura, transfere para a indústria, quando já sabe muito bem exatamente o que é necessário, porque a indústria não tem paciência para estar 10 anos a conceber estes projetos. Não é? Imaginem que é pegar numa empresa qualquer que está em produção, uma EFASEC, e dizer assim, agora durante 10 anos estamos a fazer desenho, mas depois é para a outra comunidade, acha que não é bem assim, vira ao contrário e tal, portanto não tem paciência. E é esse papel que é lógico, é a comunidade científica desenha até um certo sítio e depois, no ano final para a construção, envolve a comunidade industrial. Qual é o problema? Envolve com que financiamento? E aí é que nós falhamos, acho eu, na maior parte dos casos. Portanto, o IA nós Portugal. Nós, Portugal. O IA tem conseguido, de alguma maneira, dizer que é equipamento, nós temos conseguido, de alguma maneira, participar em colaborações em que esse financiamento é, em parte, suportado pelo ESO, é um pesadelo. Eu sei do LIP também, da minha experiência passada, que também não é trivial. O LIP tem uma vantagem, é que existe um fundo de financiamento, o Fundo CERN, não é? Portanto, é uma vantagem em relação a todos os outros. Mas, portanto, nossa ligação com a indústria tem estas duas componentes. Primeiro, infraestrutura. É feita através dos organismos internacionais. Perfeito. Quando são os alemães a mandar nisto, está ótimo. Depois, participação dos instrumentos. As nossas equipas fazem um trabalho espetacular. Depois é preciso construir. Aí é uma coisa complicada, porque não é, as nossas estruturas adoram dizer a indústria faz, mas adoram desprezar a parte inicial, que é a comunidade científica, em decidir o que é que a indústria tem que fazer, com que performance tem que se fazer, como é que as coisas têm que fazer. Isto nós fazemos com a indústria nacional, em muitos casos. Não é? Por exemplo, no projeto em que estamos agora, envolvemos muito a indústria metalomecânica, mas temos esta dificuldade, que é a indústria metalomecânica diz assim, está bem, vocês trabalham a peanuts porque são cientistas, mas a gente não pode. Não é? A gente envolve um cientista, um engenheiro que está a fazer o desenho mecânico, um desenho eletrónico com vocês durante 2 anos, e a gente precisa de um financiamento condigno para isso, porque este senhor não vive do ar. Pronto, portanto, já agora, desculpem lá, esta era a segunda fase do ligação para a
Não, é porque é muito fácil, não é? É muito fácil. Vou explicar, não é? O que é quer dizer peanuts são cientistas? Quer dizer assim... nós temos um financiamento condigno, embora com problemas, para financiar pessoas, não é? Portanto, aquilo que se chama investigadores FCT, pós-docs, professores que são pagos pelas universidades, etc. Depois, temos um financiamento para projetos que se assume que é uma espécie de um complemento. É uma coisa, pronto, complementa-se, há projetos interessantes, nesse projeto faz-se um complemento que, essencialmente, se destina a viagens, quanto muito 1 ou 2 computadores para as pessoas fazerem uns cálculos, etc. Quando nós estamos a falar de participação da indústria, ou seja, eu estou a construir um instrumento e chego ao fim, tenho que dizer a uma certa empresa, façam isto, porque a gente já decidiu como é que é, já estudámos, já fizemos elementos finitos, já fizemos simulação de eletrónica, etc. A indústria tem financiamento, tem pedido de financiamento, que é compatível com o nosso financiamento que nós damos às organizações internacionais, ou seja, é compatível com o que nós pagamos para a ESA, para o ESA ou para o CERN, pagamos diretamente as cotas, mas que é incompatível com o financiamento que nós temos para a nossa investigação científica. Portanto, de alguma maneira, é aqui um nó absurdo, acho eu, que é, pagamos de uma forma honesta, razoável, continuada, para o estrangeiro, porque o estrangeiro é sempre muito melhor que nós, não é? Para as organizações onde participamos, e depois cortamos as pernas às pessoas que estão cá a justificar essa nossa colaboração. Pronto, isto é uma opinião pessoal, não é uma coisa, enfim, validada, façam as contas, me dizia eu, não é? Eu não arrisco o número, porque senão depois estou como o Guterres, mas façam as contas e veem que é assim. Nós estamos a estrangular a nossa participação, que tem mérito, nos vários institutos onde está, tem mérito, as pessoas fazem, como se diz em português, das tripas coração, mas depois não conseguem envolver a indústria, porque a indústria já não faz as tripas coração, nem pode fazer. A indústria não é uma coisa pro bono, não é? Eu posso dizer, isto é um projeto fantástico, nós vamos medir as ondas gravitacionais, e eu digo assim, mas eu tenho que pagar o engenheiro. Pronto, é isso, ponto final. E esse financiamento não existe nessa componente e em todos os nossos parceiros internacionais que estão a fazer o mesmo que nós, mas nos países deles, existe, é adequado, tem continuidade, etc. Pronto, desculpa. Obrigado, António. Eu não queria ser responsável por atraso no almoço ou não poderem vir às sessões da tarde, mas não gostaria gostaria de deixar a oportunidade de mais alguma pergunta, algum comentário que queiram fazer. Não? Então, eu acho que estamos, digamos, começámos um bocadinho mais tarde, estamos no tempo da nossa, no tempo da nossa sessão. Agradecer a todos os oradores, agradecer a todos os presentes e a quem nos está a ouvir em casa ou no trabalho, esta oportunidade de podermos aqui partilhar esta sessão e, portanto, eu desejo a todos um bom dia, uma boa semana e até sempre. Muito obrigado.